Um caso horrendo acontecido em Itaperuna. Cuidado. Muito cuidado com essas óticas que colocam gente nas calçadas em frente aos consultórios médicos para puxar você para dentro delas. Se essas óticas fossem boas de verdade, elas não precisariam de nada disso. Ficariam tranquilamente esperando serem escolhidas por você. Se elas têm que correr atrás de você, te carregar pelo braço, tomar a receita da sua mão, oferecer mundos e fundos, é porque elas não são boas de verdade. E na maioria das vezes, os óculos saem muito mais caros do que deveriam sair. Ficam muito mais caros do que na realidade são. Um óculos que sairia baratinho, você acaba pagando, como dizem os mais antigos, os olhos da cara. E a pessoa fica endividada, a pessoa fica enrolada, o nome vai para o SPC e o que é pior, não são profissionais sérios. Os óculos não funcionam direito e, ao invés de melhorar a sua visão, piora a sua visão. São óculos que pioram as suas vistas. E aí você vai ter outros problemas que você não tinha antes. Dores de cabeça, enxaqueca. Sai fora dessa gente que fica te parando na calçada para levar você para determinadas óticas. Óticas de verdade não fazem isso. Óticas de verdade têm profissionais sérios que seguem à risca as recomendações médicas e fazem de tudo para melhorar a sua visão e garantem a qualidade dos óculos que vendem. E pelo preço justo, para você não ficar enrolado, para você não ficar enrolada com uma dívida nas costas. Um caso horrendo acontecido em Itaperuna, dias atrás, tomou conta da mídia no Brasil inteiro. Um menino de apenas 14 anos de idade matou o pai, a mãe e um irmãozinho de 3 anos. E jogou esses corpos na cisterna da casa. Quanto mais o tempo passa, mais detalhes horripilantes vão sendo divulgados. E eu hoje convidei para estar aqui, eles aceitaram o convite, o psicólogo Arthur Castro e a jornalista Vitória Pontes, para nós conversarmos, tentarmos entender, analisarmos e debatermos, quem sabe, né? E você que está já nos assistindo, vai deixando suas perguntas aí, mas principalmente o seu comentário com a sua opinião. E eu queria começar com a Vitória Pontes. Você, mulher, jornalista, jovem, influenciadora digital, tudo isso numa pessoa só. Como que as vitórias que habitam em você reagiram? Dá para condensar no final? A minha primeira reação foi: como assim isso em Itaperuna? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque a gente acha que em Itaperuna coisas horríveis assim não acontecem. A gente acha isso. A gente nunca acha que vai acontecer perto da gente, né? Sim. Porque esse é um tipo de crime que a gente não consegue prever. Como que você vai prever que um menino de 14 anos vai pegar a arma, vai matar o pai, a mãe e o irmão dentro de casa? Foi exatamente isso que a Polícia Militar disse. Quando isso aconteceu, nós estávamos aí na casa dos 35 dias sem que nenhum assassinato acontecesse em Itaperuna. Meu Deus. Desde 2015 que isso não acontecia. Nos últimos 10 anos, nós nunca havíamos passado tanto tempo sem que ninguém matasse ninguém. E ali por volta do 36º, 37º dia, quase completando 40 dias, batendo um novo recorde, isso aconteceu. E foi o que a polícia disse. É um crime que não há como prever. Recentemente, nós tivemos uma onda de violência muito intensa em Itaperuna. A polícia planejou, se organizou, foi para a rua, sufocou o tráfico, sufocou os criminosos e conteve a onda de violência. Isso aconteceu. Mas é como você disse, como imaginar que um menino de 14 anos, numa família que aparentava ser tão feliz, tão certinha, tão bonita, iria fazer algo tão horrível? E aí a gente começa a procurar motivação, né? Por que que esse menino fez isso? Esse menino é um psicopata?
Estava acontecendo alguma coisa com esse menino? Eles batiam nesse menino? Eles faziam alguma coisa com esse menino? Esse menino tirou da onde que ele ia matar as pessoas? E aí, Era uma família desajustada, não parece ser, mas será que era uma família desajustada? Será que o pai agredia a mãe? Será que tinha droga dentro dessa casa? A gente começa a procurar explicações. Nada justifica, mas a gente quer achar explicações. a gente quer saber o que aconteceu. E é um caso, assim, que você fica, como que ele fez isso? Como que ele tem 14 anos e ele fez isso tudo? E aí, inicialmente, a foto que viralizou dele, ele era uma criança, ele era pequeno. É uma criança, E aí começa, mas será que ele fez isso sozinho? Será que foi ele? Será que não foram outras pessoas? E aí, essa dúvida, pelo menos pra mim, ela foi sanada na hora que vazou aquele vídeo, né? Publicaram aquele vídeo dele passando, sendo escoltado por um policial entrando na delegacia. O menino era maior que o policial. O menino já estava grande. E era completamente Já está capaz grande. de fazer aquilo ali. Sim, sim. E aí você muda os fatos, porque quando você vê uma criança, que foi a primeira foto que viralizou ali, você fala, não, essa criança não fez isso. Como que essa criança fez isso tudo? Mas quando você vê um jovem maior que o policial, você já pega e olha e fala, não, realmente, pode ter acontecido, pode ter sido ele. Já é um garoto, né? Um menino grande. Mesmo tendo 14 anos, ele já tem uma compleição física que facilita, por exemplo, arrastar os corpos dos pais e do irmãozinho e jogar na cisterna. Aí você começa a ter esse tipo de explicação. E ele lutava jiu-jitsu, né? Ele fazia jiu-jitsu, então ele tinha um Sim, Exatamente. tinha condicionamento condicionamento Como físico. levantar um corpo, né? Por onde pegar. Por onde pegar. Exatamente. Aí a gente começa a entender melhor o que aconteceu. Ou seja, não justifica, mas começa a explicar. Bom, nós abrimos para que as pessoas fizessem perguntas pela rede social. E uma pessoa está dizendo aqui, gostaria de saber se esse menino foi entrevistado por algum padre especialista em exorcismo. É aquela velha história, né? Quando alguém faz algo tão horripilante assim, logo se joga a culpa no diabo. Tá com o diabo no corpo. É verdade. E aí, doutor Arthur Castro, psicólogo, existe a possibilidade desse menino ter estado possuído pelo demônio, pelo diabo, para ter feito essa coisa horrível que ele fez? As pessoas falam, né? E as pessoas criam... Você acredita nisso? Olha, que o diabo possua as pessoas e que faça as pessoas matarem? Ô Adilson, eu sou um cara da ciência, né? Eu gosto muito de estudar e falar o que a psicologia fala, né? Eu também, mas acredito que também a Organização Mundial da Saúde fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Espiritual. Você acredita em Deus? Não, sim, com certeza. Todo mundo que acredita em Deus acredita na existência do diabo? Praticamente sim. Algumas pessoas não, né? Mas muitas pessoas sim. Mas todos assim, os cristãos acreditam na existência do diabo? Muitos cristãos não. Mas cada um tem uma fé, né? Hoje, por exemplo, eu estava estudando Baruch Spinoza, ele não acredita em Deus, né? Ele acredita que o Deus, cada um de nós somos uma parte de Deus, né? Então, tem tudo aí. Mas você acredita na existência do diabo? Eu acredito. E o diabo pode fazer alguém fazer o que esse menino fez? Esse menino, o que na verdade aconteceu para mim, pelo que eu vi, pelo que eu li, é uma psicopatia, né, que ele tem, é uma doença, né, que aí acontece Não, só terminando. O homem da ciência falando, tá? Mas eu vou repetir a pergunta. Sim. O diabo faz as pessoas fazerem esse tipo de coisa? Com certeza. Na minha percepção espiritual, como então, o Arthur. faz sentido esse internauta dizer aqui que gostaria de saber se o menino foi entrevistado por algum padre especialista em exorcismo. E ali, bem pertinho de Venâncio, em Laje do Muriaé, tem o padre Gervásio, que é especialista em exorcismo. Exatamente, Pois é, Adilson, a gente vê, né, e a gente trabalha muito com a ciência, né, mas claro que cada um, né, tem a espiritualidade. Eu trabalho muito com a espiritualidade, eu gosto muito, eu sou teólogo também, faço mestrado profissional em ciências das religiões, sou cristão, né? E é óbvio que a gente entende também que na psicopatologia, né, a questão da espiritualidade, ela tem também influência, né?
Então, é óbvio que quando eu estou perto de um corpo técnico, eu não vou falar sobre isso, mas, assim, como você me perguntou, a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Sim. Então, dentro da psicopatia, dentro dessas doenças... Nós temos a sorte de ter um psicólogo que é teólogo. Podemos falar. Podemos conversar sobre isso, né? Existem muitas pessoas que são muito céticas quanto a isso, né? Outras pessoas não, né? Então, mas assim, eu como pessoa, como Arthur, eu gosto muito da linha da espiritualidade. A Organização Mundial da Saúde fala que o ser humano, uma das ciências, uma das saúdes do ser humano é a saúde espiritual, né? Um ser biopsicossocial e espiritual, né? Então, por si assim, eu também creio que existe uma questão espiritual, até existe, né? O filósofo fala que entre o céu e a terra existem muitas coisas que a nossa vã filosofia não entende, né? Uhum. Mas, acredito eu, que dentro da saúde do ser humano, da saúde psíquica do ser humano, existe também uma influência espiritual, né? E a gente também não pode delinear o que é, o que foi, como que foi, se realmente... Eu só acho que pode acontecer sim. Bom, a Sandra Santos está perguntando aqui, como era a convivência dele com os pais e o irmãozinho, aquilo que nós acabamos de falar, né? Quando a gente soube dessa coisa horrível, assim como a Vitória, ficamos todos nos perguntando, gente, o que acontecia dentro dessa casa? O que acontecia? Para que esse menino tivesse esse tipo de comportamento e a coragem de fazer algo tão brutal, tão violento e tão diabólico, né? Tão diabólico. Eu acho que não dá para jogar na conta do diabo. Eu acho que isso acontece o tempo todo, no Brasil inteiro. Também, Só aconteceu perto da gente. Se você puxar aí, nos últimos 6 meses, tem vários casos absurdos que aconteceram em vários cantos do Brasil. Só aconteceu aqui. Isso acontece o tempo todo com várias pessoas. O tempo todo. É um transtorno mental. Eu vi uma galera chamando ele de psicopata, né? Mas eu também vi médicos, especialistas falando que não pode fechar diagnóstico antes de 18 anos. A literatura fala. Uma parte da literatura... Tem que esperar até os 18 anos para saber se é psicopata ou não? Não, é porque existe uma parte da literatura que fala que você não pode fechar o diagnóstico antes dos 18 anos, falando que o menino tem o transtorno de personalidade antissocial. Né, que é a psicopatia, né? Então, mas você vê aí que existem os traços e que o crime foi cometido totalmente dentro desse traço, né? Então, a gente vê que realmente existiu que existe, né, que existe, né, dentro do crime, dentro desse crime, né? E realmente existem pessoas que acreditam como a Vitória, que não tem nada a ver, né? Que realmente, mas isso acontece no Brasil todo e no mundo todo, Adilson, né? Realmente é uma questão de saúde mental, sim. E sobre a questão da espiritualidade, uns acreditam que sim, outros acreditam que não. O relacionamento dele com os pais, se esse relacionamento fosse um relacionamento conturbado, um relacionamento com violência, um relacionamento com desrespeito, tá? Do tipo assim, o pai obrigar a fazer coisas que ele não queria fazer, isso ajuda qualquer pessoa a desenvolver uma raiva que pode se transformar em ódio, a ponto da pessoa querer matar o pai e a mãe, no momento de raiva. Uma pessoa, digamos, normal, né? A pessoa não tem nenhum traço de psicopatia, mas ela é tão maltratada pelo pai, tão desrespeitada pelos pais, tão humilhada, porque às vezes tem pai, não quero dizer que seja esse o caso, porque às vezes tem pai que humilha, né? Ele não sabe corrigir sem humilhar. Olha como você é um molenga, você é isso, você é aquilo, você não vale nada, você não vale a comida que come. Tem pais que vão corrigir o filho com esse tipo de humilhação. É possível que um filho considerado normal, que respeitava os pais e que ama os pais, é possível que ele desenvolva uma raiva que vire ódio e que leve esse menino a matar o pai,
a mãe, o irmão, como esse fez? Pode acontecer o crime passional, né? Que o menino é tão maltratado, ou por exemplo, ele vê, isso acontece muito, o menino vê o pai batendo na mãe, maltratando muito a mãe, e o menino vai lá e, né, mata ou bate no pai. Então isso pode acontecer sim. Cuidado, muito cuidado com essas óticas que colocam gente nas calçadas em frente aos consultórios médicos para puxar você para dentro delas. Se essas óticas fossem boas de verdade, elas não precisariam de nada disso. Ficariam tranquilamente esperando serem escolhidas por você. Se elas têm que correr atrás de você, te carregar pelo braço, tomar a receita da sua mão, oferecer mundos e fundos, é porque elas não são boas de verdade. E na maioria das vezes, os óculos saem muito mais caros do que deveriam sair. Ficam muito mais caros do que na realidade são. Um óculos que sairia baratinho, você acaba pagando, como dizem os mais antigos, os olhos da cara. E a pessoa fica endividada, a pessoa fica enrolada, o nome vai para o SPC e o que é pior, não são profissionais sérios. Os óculos não funcionam direito e ao invés de melhorar a sua visão, piora a sua visão. São óculos que pioram as suas vistas. E aí você vai ter outros problemas que você não tinha antes. Dores de cabeça, enxaqueca. Sai fora dessa gente que fica te parando na calçada para levar você para determinadas óticas. Óticas de verdade não fazem isso. Óticas de verdade têm profissionais sérios que seguem à risca as recomendações médicas e fazem de tudo para melhorar a sua visão e garantem a qualidade dos óculos que vendem. E pelo preço justo, para você não ficar enrolado, para você não ficar enrolada com uma dívida nas costas. Isso não é só psicopatia. Existem outros casos e outros quadros que isso pode acontecer. Mas assim, só um negócio. Esse caso, por exemplo, ele foi esquadrinhado, né? Ele foi totalmente desenhado, né? Então, premeditado. Então, isso chama um pouco de atenção para o transtorno de personalidade antissocial. Isso aponta que ele é psicopata. Que a linha vem da psicopatia, embora alguns psicólogos e alguns psiquiatras falam que não se pode fechar, né, o diagnóstico antes, mas eu discordo totalmente, como tem muitos psicólogos e psiquiatras que discordam também. Quando acontecem esses crimes passionais, que na hora da raiva ali, o menino vê o pai agredindo a mãe, ele vai lá e mata, ou desse tipo aí. Ou bate, né? Tem sempre que ter um estopim, né? Tem que acontecer alguma coisa. Eles não planejam que vão fazer isso. Não. É sempre uma gota d'água, né? Tá acontecendo tanto, aquilo vai acontecendo, aí o copo tá muito cheio lá, aí tem um pingo d'água, um estopim, e o menino vai lá porque o crime passional é um crime, né, totalmente emocional, né? A criança, o adolescente, a criança, ele não aguenta, ele se vê e ele não vê o que vai acontecer. Muitas pessoas falam lá no consultório que dá um apagão e ele vai lá e faz. Mas também. Rola o arrependimento, né? Aí depois rola o arrependimento. O que eu fiz? O que eu fui fazer com a minha vida? Exatamente. Né? E a pessoa logo diz, olha, na hora eu não vi mais nada. Chegou um momento que eu não vi mais nada, eu só pensava em matar e matei. Aí foi sob um forte impacto emocional. Mas nesse caso aí... Por isso que tem, eu estudei direito também, por isso que tem as atenuantes nesses casos, né? Tipo assim, quando foi por coisa boba ou quando foi por forte emoção também, aí tem as atenuantes. Então tem na dosimetria da pena o juiz entra também levando isso em consideração. No caso dele parece não ter nenhuma atenuante, tem? Não, no caso dele... Só as qualificadoras mesmo. No caso dele o juiz vai entender ali que foi uma questão totalmente
Motivo torpe, sem dar defesa às vítimas. Premeditado, né? Premeditação, começa com uma premeditação. Ocultação de cadáver. Ocultação de cadáver. Porque a gente está vendo isso aqui tudo, mas a gente está conversando também sobre o que aconteceu com o menino, e a gente está conversando também sobre os fatos, né? Então o juiz ele não vai entender nada, o juiz não vai ver nada com questão de espiritualidade, nada. Ele vai só ler que o menino é um psicopata e que ele fez daquela forma ali e ele vai julgar dessa forma, né? Totalmente técnica. O juiz pode entender que ele era um psicopata, mas pode entender também que era apenas uma pessoa má, de má índole, né, de um desvio de caráter e de conduta, que era um criminoso em potencial e que agiu criminosamente também. Eu acho difícil, Adilson. Pode acontecer, mas eu acho difícil. A psicopatia não vai acabar atenuando? Não, vai atenuar totalmente, mas porque a gente está sabendo como que foi ainda, né? Algumas coisas estão acontecendo, né? Mas o juiz, muito provavelmente, eu acredito 99%, vírgula alguma coisa, que vai ter um perito, né? O perito judicial vai examinar toda essa situação, né? Que é um psicólogo, um psiquiatra. Mas pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está estudando e pelo que a gente está descobrindo sobre os fatos, eu entendo que o juiz ele vai entender que é uma psicopatia. Que esse menino é um psicopata. Que é um psicopata. Ele vai ficar até 21 anos, né, trancafiado. Depois ele sai. Mas a galera tá falando que ele vai sair com 17, porque ele tem 14 agora, 3 anos de internação. Existem algumas linhas que falam que ele vai sair com 17, outras que falam que ele vai sair com 21, e aí é a justiça mesmo que vai definir isso aí, né? Entendi. Sim, o julgamento e tudo o que for reunido de provas circunstanciais, inclusive, não apenas as provas técnicas, mas as circunstanciais vão levar, né, o juiz a fundamentar uma sentença e determinar uma pena, né, porque... Chama dosimetria da pena, você sabe, né? Dosimetria da pena, exatamente, a dose, né? A dose. Definir a dose que ele vai aplicar. Mas aí você me perguntou, e só falando, eu acredito, sim, que o juiz vai entender... tecnicamente, assim, também junto com os peritos, que o menino cometeu esse crime por psicopatia, acredito eu. Ao que tudo indica, sim, né? Tudo aponta para a psicopatia. Inclusive, ele disse que faria tudo de novo, só que faria de um modo diferente para a polícia não descobrir. Modos operantes diferentes, né? Ele teria dito que só se arrepende de uma coisa, de não ter inventado uma história melhor para enganar a polícia. Porque o psicopata, ele não está preocupado com nada e nem ninguém, só se preocupa consigo mesmo, né? Puxa vida, eu mandei bem, eu mandei mal, fica com raiva dele mesmo, porque não fez direito, né? O único sentimento que ocorre agora é realmente ele lamentar que não fez direito, né? Que não fez bem feito. Se ele é psicopata, e ao que tudo indica, ele é psicopata, ele iria fazer isso de qualquer forma. Se não matasse os pais, mataria qualquer outra pessoa que atrapalhasse os planos dele, que contrariasse as vontades dele. Não tem jeito. O psicopata sempre vai fazer um mal para alguém. Sempre vai agir, né? Sempre vai Ele agir. pode até não matar, mas ele vai fazer uma outra coisa, né? Porque pode ser sociopata também. E o Dr. Guido Palomba, né? Agora eu aprendi a falar. E ele fala que o sujeito, ele tem que ser chamado de condutopata, né? Porque as condutas são diferentes, mas o fim são os mesmos. Sim. Isso aí me leva a uma linha de raciocínio, Vitória, que diz o seguinte: se ele é psicopata, e nós ficamos aqui perguntando como que era o relacionamento desse pai com a mãe, do pai e a mãe com ele, dele com o irmãozinho, será que eles o humilhavam? Será que o clima dentro da casa não era um clima feliz, tal? Aí, quando a gente conclui que ele é psicopata, não havia nada que esses pais pudessem fazer que o impedisse de matá-los. Será?
Porque, se ele é assim, psicopata, se ele vai matar mesmo. Então, mas qual que foi o contexto ali? Porque existem muitos sociopatas que são muito bem-sucedidos. Principalmente as pessoas mais bem-sucedidas, elas têm esse transtorno de personalidade antissocial e elas não têm problema de passar por cima dos outros. Mas aí nós estamos em dúvida se ele é psicopata ou sociopata. Eu acho que é o mesmo transtorno e depende da conduta. O psicopata, ele mata e o sociopata, ele não mata. Ele passa por cima de outras formas. E Então, faz outras coisas, né? Faz a pessoa sofrer sem matar. ele passa por cima de todo mundo. Se eu preciso daquele cargo ali, você está na minha frente, eu vou passar por cima de você, eu vou te prejudicar, eu vou fazer isso, Vai eu vou fazer inventar aquilo. mentiras, vai caluniar, E vai... sem, Ele vai seduzir, né? Vai conduzir a situação para que ele vai tramar. sem remorso nenhum. Sem remorso nenhum. Vai puxar seu tapete sem nenhum remorso. Exatamente. E aí o que rola? Até que ponto essa família, não que a família seja culpada de nada, eu não estou Sim, culpabilizando sim. a vítima, mas até que ponto ali dentro dessa família, o contexto familiar foi fértil para ele achar que ele poderia pegar uma arma debaixo do colchão e fazer o que ele fez. Ele tramou, né? Até que ponto ali? Qual que é o contexto que estava ali? Ou simplesmente ele ia matar mesmo? Ou ele podia, sei lá, crescer e ser um sociopata que nunca matou ninguém? Porque se ele tem esse transtorno... Mas que iria prejudicar Muita gente. muitas pessoas. A muita Mas gente. aí ele não ia matar. Estragar a vida de muita gente sem matar. Do lado matar. dele, né? Uma vez eu ouvi uma expressão, alguém falou pra mim que uma pessoa ia me matar sem tirar sangue. Meu Deus. Oh, cuidado. Se fosse um Fulano matar de mata- amor, né? Fulano mata sem tirar sangue. Ih, meu Deus do céu. Prejudica de tantas formas Sim, que você... que vai matando a pessoa, vai tirando as esperanças, vai tirando a prosperidade, vai tirando as oportunidades e a pessoa morre em vida e até se mata por conta disso. Com certeza. Né? Pode até levar a pessoa a se matar, de tanto que essa pessoa a atrapalhou, a prejudicou, tirou dela todas as oportunidades. Porque você vê, o menino sabia atirar. Ele sabia atirar. Eu acompanhando o caso, eu fiz matérias, eu fiz uma reportagem e acompanhei meus colegas jornalistas e vi uma postagem, né, que o pai o levava para o estande de tiro. O pai praticava tiro ao alvo, né, tinha arma registrada e levava o menino de 14 anos com ele para o estande de tiro. Não O levava com 14 anos, levava, sei lá, quando? Antes, Começou a levar agora, com 14 anos? Devia estar levando, né? Porque eu tenho outros amigos que levam seus filhos menores, mas esses não ficam lá no estande ao lado do pai, mas à distância eles veem tudo o que acontece. E a cabeça de uma criança, a cabeça de um adolescente é um terreno muito fértil, Muito a fértil. aprendizagem é muito fácil, então só de ver manusear ele já começa a entender como que a arma funciona. Entendeu? Esse menino, no caso, o que eu li é que ele sabia atirar. Que o pai dele Eu ensinou também ele a cheguei atirar. ler isso, que ele aprendeu a atirar. Então, assim... Que o pai ou ensinou a atirar, né? Ou ensinou a mexer na arma, né? Então, é que a gente pega ali. Ele poderia ser um sociopata, ele poderia crescer e virar um profissional péssimo, que passa por cima de todo mundo, ou um adulto babaca que passa por cima de todo mundo, ele podia. Mas que campo fértil ele teve ali de aprender a atirar, de saber onde estava a arma, como que era? De saber que o pai tinha 33 mil reais, né? E que ele poderia lançar mão desses 33 mil reais para visitar a namorada que estava... Mato Grosso. Não é? Então Onde que ele ouviu existiria... isso? Né? Isso aí foi todo... Foi uma ideia que foi criada na cabeça dele, né? De acordo com as possibilidades que ele tinha. Exatamente, um roteiro criado de acordo com as possibilidades que ele tinha. Ele agiu de acordo com as possibilidades que ele tinha. Ele atirou porque tinha uma arma ali debaixo do colchão que ele sabia onde estava. Exatamente. Ele atirou porque ele sabia atirar. Porque se ele não soubesse atirar, ele não ia conseguir matar todo mundo. Ele ia matar o pai, a mãe ia acordar, porque os vizinhos ouviram barulho de tiro. Como que a mãe, que estava dormindo do lado do pai, não acordou? Todo mundo ouviu. Então, assim, ele teve que ser rápido. Sim. Porque a mãe ali, ela poderia acordar assustada e tal, mas se ele não soubesse manusear a arma, ele ia se perder ali. Ele ia atirar em um, ele ia se perder, a mãe poderia agir de alguma forma, dar um tapa ali, não sei. Sim, ele tinha que ter habilidade suficiente para agir rápido. Isso.
no momento em que a mãe despertou. Com certeza, mas o lutador de jiu-jitsu, ele é sagaz, ele é rápido, né? Ele é praticante de luta marcial. Tudo bem que o jiu-jitsu não é uma luta marcial, mas o jiu-jitsu, ele é uma arte que o cara, ele tem que agir, ele nem é muito levado em consideração a força, né? É muito mais a sagacidade, a destreza, né? Bom, então nós concluímos aqui que o ambiente familiar, né, poderia ter contribuído para que a psicopatia ficasse no campo da sociopatia. Poderia ser uma pessoa má, um sujeito ruim pra caramba, que faria mal a muita gente, que puxaria o tapete de muita gente, que estragaria a vida de muita gente, mas que não chegaria a matar. O Adilson. Menos os pais. Né, se o ambiente familiar poderia contribuir para isso. E antes que alguém fale alguma coisa, porque estamos sendo assistidos na internet, nós não estamos dizendo que foi essa a situação. E nem que as vítimas são as culpadas. As vítimas são vítimas. São as culpadas. Vítimas são vítimas. Muito bem esclarecido aqui pela Vitória. Só levantar uma questão aqui, Adilson. A psicopatia, a pessoa não nasce psicopata, né? A psicopatia, ela é 50% genética, né? E 50% do meio, né? Então ela nasce meio psicopata. Não, ela nasce como uma pessoa e ela pode... E a predisposição fala alto, né? E a pessoa, o meio, a família, os traumas também vão formar a pessoa, né? É como a predisposição ao alcoolismo. Se a pessoa nunca provar álcool, ela não vai virar alcoólatra. Mas uma vez que ela aprova, ela pode desenvolver o alcoolismo. Se ela for... se ela tiver a predisposição pelo alcoolismo, se provar álcool, muito provavelmente ele vai ser alcoólatra. E no caso do psicopata, ele tem a predisposição à psicopatia. Se nada acontecer, se o ambiente familiar for muito bom, aí entramos naquela... Se forem pais, assim, né, que eduquem mesmo, vai ser uma situação assim que pode acontecer de não, né, de não... Vai ser um psicopata sob controle. Ou não, ou dele não ser psicopata. Porque às vezes ele vai ter predisposição genética, mas a família, o meio, vai controlar, vai dar amor, vai dar carinho, vai dar educação para a criança. Agora, é possível saber que meu filho tem predisposição à psicopatia para que eu possa criar um ambiente saudável para que ele nunca desenvolva? Olha, disso, a família, e isso que eu queria falar muito aqui, a família precisa observar os seus filhos, as crianças. Por quê? Porque não só... Mas adianta, doutor? Adianta? Adianta. Eu fui lá, olha, esse menino está se comportando assim, assim, assim. Aí um médico ou um psicólogo, como o senhor me diz, olha, são traços de psicopatia. Você vai ter que mudar o seu comportamento com ele, vai ter que criar um ambiente que seja um ambiente de calma, um ambiente de paz, para que ele nunca chegue a virar um psicopata a ponto de te matar. É possível isso? É possível porque, na verdade, quando você olha um traço desse, você vai, né, ficar mais alerta e vai procurar, né, um psicólogo, um psiquiatra, né? E aí o psicólogo e o psiquiatra vão te ajudar a manusear a situação para que no passar do tempo as pessoas vão entendendo, os pais vão entendendo junto com a equipe técnica se o menino tem alguma predisposição genética ou se o menino realmente foi um fato isolado, entendeu? Então, por isso que eu falo... Foi algo que fizeram com ele... Isso, claro. Que fizeram com que ele se tornasse um psicopata. Exatamente, porque é aquela coisa, né? Não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Sim. E ele é uma criança. Por isso que os pais, que a família, precisam ficar em cima, precisam educar. Não tem que ser aquela coisa, o pai, a mãe, o melhor amigo. Não. Tem que ser educar. Tem que ser educadores, né? E educadores e tem que amar muito. Muito. Né? Para não se revoltarem. Porque o cara pode se revoltar. Caramba, como é que eu pude ter gerado um psicopata? Eu sou tão gente boa. Exatamente. Né? Não pode também se revoltar. Ele tem que amar. Amar e educar. Para criar esse ambiente amável. Exatamente. Esse ambiente tranquilo para que a fera se mantenha adormecida para sempre. Hoje, o que está acontecendo? Os pais estão presentes
mas não tá tendo presença, né? Por quê? Porque tá tendo celular, né? O menino tá com o celular e o pai tá com o celular também, Vamos né? entrar nisso aí daqui a pouquinho. Você queria fazer uma observação, né, Vitória? Tem um documentário que chama Crianças Psicopatas, eu acho que é isso. É uma menininha. Cuidado, muito cuidado com essas óticas que colocam gente nas calçadas em frente aos consultórios médicos para puxar você para dentro delas. Se essas óticas fossem boas de verdade, elas não precisariam de nada disso. Ficariam tranquilamente esperando serem escolhidas por você. Se elas têm que correr atrás de você, te carregar pelo braço, tomar a receita da sua mão, oferecer mundos e fundos, é porque elas não são boas de verdade. E na maioria das vezes, os óculos saem muito mais caros do que deveriam sair. Ficam muito mais caros do que na realidade são. Um óculos que sairia baratinho, você acaba pagando, como dizem os mais antigos, os olhos da cara. E a pessoa fica endividada, a pessoa fica enrolada, o nome vai para o SPC e o que é pior, não são profissionais sérios. Os óculos não funcionam direito e ao invés de melhorar a sua visão, piora a sua visão. São óculos que pioram as suas vistas. E aí você vai ter outros problemas que você não tinha antes. Dores de cabeça, enxaqueca. Sai fora dessa gente que fica te parando na calçada para levar você para determinadas óticas. Óticas de verdade não fazem isso. Óticas de verdade têm profissionais sérios que seguem à risca as recomendações médicas e fazem de tudo para melhorar a sua visão e garantem a qualidade dos óculos que vendem. E pelo preço justo, para você não ficar enrolado, para você não ficar enrolada com uma dívida nas costas. É um documentário, acho que dos anos 80, uma menininha lindinha, muito bonitinha, de cabelinho curtinho, e ela era uma criança psicopata. Ela foi diagnosticada como uma criança psicopata. E os primeiros traços dela foi começar a maltratar animais. Ela enfiava agulhas em animais, ela gostava de matar passarinho, ela ficava satisfeita com o sofrimento dos animais. E ela é uma criança, assim, de 6, 7 anos. Eles começam a fazer terapias para ela começar a lidar com aquilo que ela sente. Sim, as terapias. E aí, agora, hoje em dia, atualmente, acho que ela tem uns 40, 50 anos, ela é uma palestrante que roda o mundo contando a história dela. É essa criança psicopata. E ela era uma criança com todos os traços de uma criança psicopata. Se eu não me engano, eu acho que é esse caso mesmo, dos pais trancarem a porta dela porque ela falava que ela ia matar os irmãos. E escondiam todas as facas. Criaram um ambiente propício. Terapias, né? Não é só o ambiente. E buscaram ajuda terapêutica. Porque não adianta. Profissional. Não adianta ser um ambiente tranquilo, um ambiente de paz. Se a criança tá com aquilo ali e com aquele ímpeto de fazer, ela vai ver um gato na rua e ela vai maltratar o gato. Sim, e aí eu me lembro de que um dos delegados daqui de Itaperuna perguntou a ele: seus pais nunca te levaram ao psicólogo? Você nunca fez terapia? Ele falou assim: falavam muito isso, mas nunca fizeram. Nunca fizeram. Por que falavam? De onde surgiu esse menino precisa de psicólogo? Boa pergunta, Vitória. Exatamente. Porque ele ficava dentro do quarto? O que a gente... Alguma coisa no comportamento dele levava os pais a cogitarem a possibilidade de levá-lo a um terapeuta, a um psicólogo. Porque quando a gente vê que ele conheceu essa garota que ele conversava e que ele queria encontrar com ela num jogo... E 6 anos de relacionamento é muito tempo, gente. Tudo ele bem. Tinha 8. Ele no jogo. Então, quer dizer, essa questão de 6 anos de relacionamento chama muita atenção da gente. Perfeito. E aí que eu quero entrar agora. Qual é a culpa da internet e seus jogos? Como é que chama aquele jogo Fortnite. mesmo? O dele era Fortnite. Ainda bem que ela falou, porque eu não entendo nada disso, cara. Eu ouço muito falar do Mas eu li que eu não sei se ele conheceu ela exatamente no jogo. Ele conheceu ela numa página que eles estavam falando do jogo. Ele não conheceu ela jogando esse jogo. Pra mim foi no jogo. Mas aí começou o relacionamento. Mas ele jogava. Jogo de tiro. Se eu não me engano, Fortnite é um jogo de tiro. Fortnite é jogo de tiro. Ele jogava? Gente,
Essa é uma história de pessoas que se conheceram na internet, pessoas que gostam de jogar. E a menina foi apreendida agora, né? Foi apreendida. Olha só. A notícia mais recente é de que ela foi apreendida. Tem outras informações, a gente vai falar disso. Que a menina parece que ela mesmo ajudou a ele engenhar o crime, né? Isso. Ela estava em chamada de vídeo, né? São as últimas informações que nós temos. Mas eu conheço história como essa de pessoas que se conheceram na internet, pessoas que jogaram juntos 15, 20 anos. Olha só. E um dia vieram a se conhecer. E essas pessoas, homens e mulheres, desenvolveram uma afetividade via internet tamanha que quando eles se encontraram foram só trocas de gentileza, flor para lá, bombom para cá, beijos, saíram para jantar, entendeu? Foram à praia juntos, passaram uns 10 dias juntos na maior felicidade e continuam sendo amigas via internet. Mas acontece. Foi um desfecho maravilhoso. E afinidades, né? Afinidades. E só que no caso desses dois aí, ao que tudo indica, dois adolescentes, mais ou menos a mesma idade, que se conheceram ainda crianças pela internet, as afinidades os conduziram para o mal. Eles tinham os mesmos ideais. Quem começou com aquilo ali? Quem que começou, falou, mas e se eu matasse meus pais? Ou se você matasse seus pais? Quem que deu a ideia? Porque essa ideia tem que ter surgido de algum lugar. Isso tudo Alguém vai tem que ter pensado. Isso tudo vai ser estudado, né? Pela perícia, né? Você já viu, Adilson? Você já viu, Vitória, esses meninos jogando juntos? Já. Você já viu? Eu vi a galera jogando muito LOL. Muito LOL. Muito e eles LOL. conversam entre si como se fossem amigos. E como se se conhecessem há muitos anos. E você vê que as crianças estavam em casa. Elas não estavam na rua expostas à criminalidade, elas não estavam brincando na rua, elas não estavam andando com bandido, elas estavam em casa jogando joguinho de celular. Exatamente. Então, né? Como que vai imaginar? Não tem, o menino não estava drogado, ele não estava saindo, se drogando e voltando para casa e brigando com todo mundo. Ele estava em casa. Ao que tudo indica, tomando por base o que falou o psicólogo Dr. Arthur Castro e tomando por base as suas observações, a gente começa a achar que tem a predisposição à psicopatia. Sim. Né? Os dois Será? Começaram a tramar, um alimentando as ideias do outro. Pô, vem aqui me encontrar. Pô, mas meu pai... e os pais não aceitavam esse namoro. Aceitavam, né? Não aceitavam esse namoro. Isso é uma coisa que a gente vê ao longo da história. Pais não aceitam o namoro e ao longo da história muito longe, muita gente né? já morreu, muita gente já matou por conta disso. Será que eles não aceitavam o namoro? Ou eles não deixaram ele ir para o Mato Grosso encontrar com uma menina de 15 anos que ele nunca tinha visto na vida? Pode ter acontecido. Mas é porque Porque eles conversavam, né? Tinha muitos anos. Tinha muitos anos. E às vezes os pais não aceitaram um pacote. Né? É uma menina lá do Mato Grosso, você está querendo ir para lá, você tem 14 anos. Não, vamos parar por aí. Maluco, você só pode ser um psicopata. Então, não estou dizendo que isso aconteceu. Não, claro. Mas aí não tem a ver com o namoro em si. Ele falou, ele não aceita meu amor. Por que ele não aceita? Porque eu quero ir para lá e ele não quer deixar. Mas não necessariamente os pais falavam, não, você não vai falar com essa garota, não, você não vai ter um relacionamento com essa garota. Inclusive, o não deixar, ele pode ser conduzido de diversas maneiras. Com certeza. Você não vai atrás dessa menina de jeito nenhum. Difere, filho. Mato Grosso é longe pra caramba. Não tem como, filho. Olha a nossa situação que a gente está vivendo. Olha... Vamos dar um tempo aí. Isso. Vamos terminar os estudos. Depois você vai. Você começa a trabalhar, junta um dinheirinho. Você não está namorando há 6 anos? Continua firme. Depois você vai com o seu dinheiro. Eu como que essa questão foi abordada, né, dentro de casa? A gente não sabe. Não estou dizendo que o pai fez do jeito errado. Não. Reprimindo. A gente está tentando entender como que o garoto pensou, o que passou na cabeça do garoto. Mas você falou aí, Adilson, que essa menina também talvez tenha traços de psicopata. Se eu estiver errado, o doutor me corrija, mas tem muitos casos aí, tipo Charles Manson e outros psicopatas que montaram uma trupe. E as pessoas faziam o que eles pediam. Então, talvez, assim, não estou falando, eu não sei quem é a menina, eu não vi quase nada sobre a menina. Eu vi que os depoimentos que ela deu foi acompanhada da mãe, ela
falou que sabia e tal, mas realmente eles não estão vazando nada sobre a menina. Mas às vezes ela só tava dando corda. Às vezes ela só tava acompanhando ali e ele entrou na mente dela de uma forma que ele falou, é o único jeito. A gente precisa ficar junto, a gente se ama. É 14 anos. Mas ela foi apreendida, né? 14 anos, o adolescente, todas as emoções estão ali à flor da pele, né? 14 anos, o adolescente, muitos adolescentes dramatizam demais, né? Tem aquela adolescência, aquela fase... É aquela paixão, né? Tragicômica. Isso. E a gente não sabe se eles prendiam na ela. Pele, né? Mas, Vitória, pelo fato dela ter sido apreendida agora, você acha que não pode ter realmente indícios que realmente ela estava junto com ele na premeditação desse crime? Eu acho ajudou que... a bolar o plano? Não, mas aí incentivou. de ajudar a bolar o plano e ela ter o mesmo transtorno antissocial dele, a psicopatia, talvez tenha aí uma fenda. Porque ele pode ter falado, olha, eu vou matar meus pais porque eu quero te ver, eu te amo, a gente precisa ficar junto. E ela ali nos 15 anos dela, no auge dos 15 anos dela, achando que ela encontrou o amor da vida dela, ela falou, então tá. Aí ele, olha, eu vou matar hoje, vou fazer uma chamada de vídeo. Então tá. Pode ser que ele estivesse também pintando os pais dele para ela de um modo assim totalmente diabólico. São as piores pessoas do mundo. Então mata logo. Né? Mata logo essa Acredito gente. que ela tenha sido apreendida porque ela participou, de fato. Participou. Mas não que ela tenha tramado. Ela pode ser só uma peça ali no tabuleiro dele, que já que ele planejou isso tudo e já que ele acha que ele não criou uma história tão boa, o que essa menina era para ele? Ela era uma peça do jogo dele ali, um peãozinho que ele estava jogando. A gente não tem como prever, né? A gente não tem como prever se ele era o peão, né? Ou se ela era... Ou se os dois. Ela era a mentora intelectual. Isso aí. Ou se os dois são dois psicopatinhas que se encontraram e falaram, caramba, vamos matar. Mas vamos lá. A pessoa, né, usando expressões bem populares, uma pessoa que é fraca de cabeça, né, altamente influenciável, né, quando ela começa a mergulhar muito no universo das séries, né, dos streamings, dos canais de televisão, quando ela começa a mergulhar muito nesses jogos que permitem que as pessoas criem as histórias, né, e da forma que a pessoa joga, ela dá ao jogo o final que ela quer, não é assim? Ela se sente o personagem, né? Ela sente que é ela ali jogando. Isso não pode ter fomentado, não pode ter criado esse monstro dentro da cabeça desse menino? Aí depende da predisposição, né? Esse monstro que ele se revelou. Ele se revelou. Não, as séries de TV, os jogos podem ter, né, de certa forma, de maneira assim, nebulosa dentro da cabeça dele. Inconsciente. Foi construindo esse monstro e falou assim, vou fazer. Porque vi fazer. Tem mais séries que vou dizer um negócio para você. E não é só desse menino, né? Dentro de todas as crianças, dentro de todos os adolescentes que estão assistindo essas coisas, né? E o inconsciente fala muito também. O inconsciente, quando a gente fala assim, sobre os traumas, sobre história, sobre o meio social, o inconsciente também vai ser levado em conta dessa sociedade toda. E tem o fascínio que o psicopata pode ter pela coisa trágica, pela coisa ruim, o fascínio. Vou fazer para ver como é que é. Quero sentir essa emoção. Rola isso, não rola? Rola, mas aí tem que ter a predisposição para chegar nesse pingo d'água. Sim, ele fantasia isso. E se eu pegasse esse meu pai, desse um tiro na cabeça dele? E vai amadurecendo, né? Mas aí ocorre, não, mas é meu pai, que doideira essa. Aí um dia o pai faz uma raiva tão grande nele, o contraria de maneira tão forte que aquela fantasia rola de novo e é assim, hoje eu vou experimentar essa sensação. E é aquele momento em que a raiva, o ódio cegam a pessoa. Eu só queria falar uma coisa. E aí acontece. Adilson. Pode ser assim? Pode ser também, mas eu só queria falar uma coisa aqui. Por exemplo, o narcisista. O narcisista, ele vai até perto, mas ele não vai matar, né? Pelo menos é o que a literatura fala. O TOD, transtorno opositor desafiador, ele também vai
chegar perto, ele vai desafiar. O TOD, o transtorno opositor desafiador, ele não sabe lidar com o não. Mas ele, pela literatura, ele não vai matar. Mas a psicopatia, ela vai matar. Então, a predisposição da psicopatia, ela é muito forte, muito perigosa, cara. O narcisista pode matar também? Não, pois é. O narcisista, ele não chega a matar. Pelo que as pessoas falam e pelo que a literatura mostra, né? Eu vou ceder aqui esse desejo louco de citar a música do Caetano Veloso. Mata porque Narciso acha feio o que não é espelho. Pois é. Se não sou eu, então é tudo horrível. Então nós concluímos aqui, internet, jogos, séries podem ajudar uma mente criminosa a construir, né, um feito tão horrendo quanto esse. Mas antes disso, existiam psicopatas. E o que ajudava a construir? Boa pergunta. O que será que ajudava esses... Acho que qualquer coisa pode ser esse estopim, qualquer coisa. Isso é material humano e material psíquico. Antes da internet, muito bem colocado, antes da internet, antes dos jogos, antes das séries... Existe a vida, existe o trauma das pessoas, existe a história das pessoas. A vida real. Exatamente. O cara abre a janela da casa dele e ele ouve os gritos na casa do vizinho. Exatamente. Ele vê o vizinho fazer. Tinha jornal. Vê o próprio. Rádio. Os fatos, né? Os sentimentos, como que um ser humano olha o outro, como que um adolescente olha uma menina. E será aí que a mídia olha... é sempre culpada, né? O rádio, o jornal. Exatamente. Você lembra... A diversidade humana é muito grande, Edilson. Tem uma história que tem um livro que o menino ele se mata no livro. E aí esse livro ficou muito famoso e desencadeou uma série de suicídios. Sim. Você tá ligado nessa história? Eu já ouvi falar, mas eu não lembro. É um efeito que chama, eu esqueci o nome desse efeito. Desencadeou uma série de suicídios em vários países da Europa. Os adolescentes, os jovens que liam o livro, eles se matavam. E aí o livro foi proibido. Olha só. Então, assim, de onde as pessoas estão tirando essas ideias? Agora dos jogos e agora da internet. Mas sempre existiu, sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Como que pode, né? Então, não é tudo tão novo, né? Isso já é, como a gente está lembrando aqui, coisas que existem, mas que já existiam também. Talvez agora a gente esteja vendo mais por causa da globalização e do acesso à informação. Então a gente tem acesso a informações, por exemplo, por que esse caso viralizou agora? É um caso muito sinistro, óbvio, é um caso terrível. Mas por que um caso do interior do Rio de Janeiro, uma cidadezinha que é distrito de Itaperuna, viralizou no Brasil inteiro? Foi pela internet? Sim. Com certeza. Por que o Brasil inteiro viu esse caso? Tem outros casos sinistros que aconteceram aqui em Itaperuna e que não ganharam tanta mídia. Tem muitos casos sinistros que acontecem no mundo inteiro, no Brasil inteiro, colocando ali menor, né? Que não ganham tanta mídia. Por que esse caso ganhou mídia? Por que esses casos tão sinistros estão ganhando cada vez mais mídia? Mas esse caso é um caso muito monstruoso. Muito monstruoso. E realmente, a gente estava até conversando antes de começar a gravar que se acontecesse uma coisa muito interessante, muito legal em Itaperuna, tudo bem, ia ser legal e tal, mas como acontecia uma coisa muito monstruosa, as pessoas ficam muito apavoradas e chama a mídia para o Brasil todo, porque quando começou, ainda não estava a nível de Rio, São Paulo, não, mas agora já está. Gente, nós estamos falando sobre todas essas coisas aqui porque nós fomos fortemente impactados por essa tragédia muito que aconteceu em Comendador Venâncio. Entendeu? Cuidado. Muito cuidado com essas óticas que colocam gente nas calçadas em frente aos consultórios médicos para puxar você para dentro delas. Se essas óticas fossem boas de verdade, elas não precisariam de nada disso. Ficariam tranquilamente esperando serem escolhidas por você. Se elas têm que correr atrás de você, te carregar pelo braço, tomar a receita da sua mão, oferecer mundos e fundos, é porque elas não são boas de verdade. E na maioria das vezes, os óculos saem muito mais caros do que deveriam sair. Ficam muito mais caros do que na realidade são. Um óculos que sairia baratinho, você acaba pagando, como dizem os mais antigos, os olhos da cara.
E a pessoa fica endividada, a pessoa fica enrolada, o nome vai para o SPC e o que é pior, não são profissionais sérios. Os óculos não funcionam direito e, ao invés de melhorar a sua visão, piora a sua visão. São óculos que pioram as suas vistas. E aí você vai ter outros problemas que você não tinha antes. Dores de cabeça, enxaqueca. Sai fora dessa gente que fica te parando na calçada para levar você para determinadas óticas. Óticas de verdade não fazem isso. Óticas de verdade têm profissionais sérios que seguem à risca as recomendações médicas e fazem de tudo para melhorar a sua visão e garantem a qualidade dos óculos que vendem. E pelo preço justo, para você não ficar enrolado, para você não ficar enrolada com uma dívida nas costas. E aí, na tentativa de entender como que isso pode acontecer e, o melhor, como que isso pode ser evitado, que nós estamos comentando sobre todas essas coisas. Tem pergunta aí? Pergunta que o pessoal fez na internet. Por gentileza. Meu Deus, vamos lá. A avó do menino, alguém está perguntando, porque nós, antes de gravarmos, pedimos que as pessoas perguntassem. Sim. E a pergunta veio, e essa pergunta é forte. É forte. Tá? A avó do menino me pareceu, a pessoa dizendo, me pareceu muito tranquila durante uma entrevista. O que vocês acham disso? Eu acho que as pessoas têm que parar de julgar a reação das outras. Reação das outras, É absurdo, assim. Às vezes eu vejo muito... Eu adoro esses casos, assim, eu fico acompanhando. E às vezes eu vejo muito a mãe que, sei lá, quem matou a criança e a mãe não aparece chorando desesperada e as pessoas começam a acusar a mãe. Cada um vive o seu luto de um jeito. A avó do menino tá em choque, gente. Ela morava na frente da casa dele. Exatamente. Ele matou o filho, a nora e o outro neto. Ela não está sabendo, muito provavelmente pode estar acontecendo, ela não está sabendo lidar com isso tudo, né? Ou está altamente medicada, Com certeza. tomando muitos remédios, Ou muitos fora de calmantes, área. né? Muitos calmantes, e aí ela tem essa frieza que o controle que os medicamentos dão proporciona. Mas, Adilson, deixa eu falar uma coisa com você. Esse crime, ele está sendo... ele tá em investigação, né? Sim. Então a gente não sabe também até que ponto também... A gente não pode falar nada da avó por enquanto. A gente não pode falar nada das pessoas todas. Ela está em investigação. Você tocou num ponto muito importante. Hoje, um jornalista conceituado me disse que o delegado, o doutor Carlos Augusto Guimarães, não está satisfeito com os rumos que a coisa tomou. Ele deu algumas entrevistas e alguns meios de comunicação atribuíram a ele coisas que ele não falou. Então... Tem gente fantasiando demais, tem gente sensacionalizando demais, entendeu? É porque vamos sensacionalizar. Nós estamos numa cidade pequena. O crime foi dessa conjectura, né? Então as pessoas realmente vão falar. Isso não tem como, né? Ele pode, eu não sei de onde veio o delegado, se ele é delegado novo, mas ele precisa esperar por isso e precisa estar acostumado com isso. Mas ele é muito competente. Muito, tá? Não, sim. Muito competente, não, mas eu não estou colocando aqui, Adilson, a competência dele. Sim, mas que ele precisa lidar melhor com esse tipo de coisa. Talvez, né? Porque nós estamos numa cidade pequena e o crime foi de grande relevância, cara. Mas as pessoas que estão criando essas coisas fantasiosas que ele disse e exageradas não são as pessoas daqui. São pessoas da mídia nacional. Mas ele não tem controle sobre isso. É um caso sinistro, um caso brutal que aconteceu numa cidadezinha. Ele está sendo super solícito, ele está atendendo todo mundo, ele está dando entrevista. Mas ele ficou chateado. Mas distorceram coisas não está no ele tá poder trabalhando dele. muito, ele, a equipe dele, então O acaba caso viralizou. sendo... As pessoas vão dar opinião, elas vão inventar histórias, elas vão inventar versões. Tanto é que as pessoas que estão na mídia ficam muito chateadas por tudo que né, tá com uma arte, tá fazendo alguma coisa. Muita gente bate para ruim e muita gente
fala bem também. E muita gente quer ter o furo, né? O furo da reportagem. Vou dar um furo aqui. O que eu vou fazer pra dar um furo? Vou inventar uma coisa que eu acho, na minha cabeça, voz da minha cabeça, aconteceu. E aí eu vou lá e escrevo, falo e lanço. Ai, como que eu vou falar? O delegado falou. E aí? Acabou? O delegado falou. Às vezes ele nem E falou. aí pegou o doutor. Mas é isso aí mesmo, não tem jeito não. Vamos voltar ao caso da avó. Avó. Né? A Vitória falou aqui que as pessoas precisam parar De julgar o luto alheio. de julgar o luto alheio. Naquele dia, na parte da tarde, eu estava na delegacia fazendo uma outra matéria que ainda não foi para o ar, um outro caso, e quando saía de lá, 3 senhoras que também estavam na delegacia, não sei fazendo o quê, vieram me acompanhando. Mas, Adilson, e esse caso aí? Estão falando aí que estão achando difícil porque o menino era fraquinho, até então ninguém tinha visto a estatura do menino, né? Todo mundo achava que era aquele menino que aparecia ao lado dos pais e do irmão. Naquela Na foto, né? Naquela foto, as pessoas construíram aquela imagem. Porque realmente, quando a gente viu aquela imagem, falou, não é possível. Isso aí. Mas aí ela falou assim, estão falando aí, tem gente achando que a avó ajudou. Eu falei assim, realmente tem gente achando que a avó o ajudou a esconder os corpos. Mas eu falei, mas eu não acredito nisso não. Aí uma senhora mais velha do grupo falou assim, eu acredito. E estou falando logo de uma vez. Porque vó faz tudo que o neto quer. Porque vó estraga os netos. A maioria... E foi falando com uma desenvoltura. Parecia até que ela tinha treinado o texto. E foi falando... Porque a maioria desses meninos que estão no tráfico de drogas são meninos educados por avó. A avó estraga neto. Eu acho que ela ajudou. É a opinião desta senhora. Qual que é a experiência que ela teve pra estar falando isso? O que ela viveu Às pra vezes ela ela foi- ter isso de referência? Às vezes Talvez ela ela avó seja uma avó que mima o neto. Talvez ela seja uma avó que estragou o neto. Porque é muito sobre a pessoa que fala. Muito, muito. É muito isso. Essas teorias, assim, elas são muito sobre a pessoa que está criando. Sobre a vivência, sobre as experiências que essa pessoa teve, sobre o que ela acha no enfoque e na visão dela. Ô Adilson, essa senhora que está falando, ela está no olho do furacão, né? Então, é o que você falou, é o jeito dela, né? Ela muito provavelmente está muito medicada e A avó. A avó. Ela está no olho do furacão. Ela está no olho do furacão, ela está muito medicada, ela está numa situação que muito provavelmente ela perdeu o que é o filho, né? O filho. Então perdeu o filho, perdeu os 2 netos. Então é uma situação muito difícil que a gente fica difícil da gente julgar ou da gente falar alguma coisa, Você né? colocou muito bem, ela perdeu Acreditar 2 alguma netos, coisa, perdeu 2 netos, cara. Mas será que que perdeu? matou e o que morreu. Porque a Suzane von Richthofen, a herança da avó é dela. Ela é indigna da herança dos pais, ela não recebeu nada, mas a avó deixou a herança toda pra ela. Então é uma coisa que a gente não sabe muito, a gente não pode Inclusive, acreditar essa senhora- muito. Essa senhora foi além. Ela falou assim, Adilson, eu vi lá no seu blog, a arma estava na casa da avó. Eu falei, não, ela levou a arma para lá quando ela tomou ciência da situação, com medo que o menino fizesse alguma besteira. Eles desapareceram, ninguém encontrou nenhum deles em nenhum hospital. De repente, pode ter acontecido algo de ruim com eles, um acidente, algo parecido, e esse menino pode tirar a própria vida. Uma coisa... Ela falou que tirou a arma de dentro da casa com medo de que algo ruim acontecesse. Uma coisa curiosa é que todo mundo tinha acesso a essa arma, né? Todo mundo sabia onde estava a arma, todo mundo tinha acesso à arma. É um negócio muito curioso. É isso. O que é pior é que, além de curioso, é quase comum. É quase normal. Lembra do caso daquele menininho de 2 anos que matou a própria mãe? Era um outro caso de um pai que mantinha a arma ao alcance de todo mundo. E o menino não foi a primeira vez que ele manuseou a arma. Ele manuseava a arma descarregada. Naquele dia tinha uma arma, uma bala ali na câmara, né? Na câmara da pistola. Tem muitos colegas, muitos conhecidos que ensinam sim as crianças, né? Tiram as balas, ensinam o manejo, né? Isso é muito normal, sim, infelizmente. Acontece com muita frequência. Bom, mais uma pergunta chegou?
Vamos lá? O que esse leitor que deixou a sua pergunta estranha é o fato de um menino, já aos 8 anos de idade, estar na internet jogando e ter um relacionamento virtual que começou aos 8 anos de idade e os pais não fazerem nenhuma intervenção, não fazerem nenhuma orientação. Né? Jogo violento, né? E também o menino jogando jogos violentos. O que ele estranha é o fato de, ao longo de 8 anos dessa situação, os pais não terem tomado conhecimento. E se tomaram conhecimento, nada fizeram. Essa é a estranheza do leitor. É porque, só falando assim, como que foi a reação, né? E como que foi o comportamento dos pais durante esses 8 anos? E como esse menino começou a jogar? Será que o pai e a mãe deixaram o computador no quarto e o menino foi jogando lá? Muito provável que sim, entendeu? Então não havia uma presença. Não havia ali um monitoramento, um acompanhamento. As pessoas hoje, inclusive eu queria tocar nesse assunto, Adilson, que quarto de adolescente não é lugar de computador. Né? Não é lugar, quarto de adolescente, na hora que o adolescente vai dormir, não é lugar de deixar o telefone celular com um menino, né? Então, muitas coisas acontecem por causa disso e isso não é normal. Se tornou normal? Se tornou normal. Mas isso não é normal. Os pais têm que agir nessa idade e têm que agir firme. Por quê? Porque o computador com a internet não pode ficar no quarto do menino, tem que ficar na sala, infelizmente. Sim. O celular, infelizmente, em muitos casos, se tornou bebê digital. Né? Você quer que o menino fique, olha, impressionante desse tamanho, olha, já gosta do celular. Já sabe mexer. Já sabe mexer. Isso já sabe entrar no YouTube e colocar o negocinho dele lá. E 3 anos, já sabe mexer no tablet, cara. Mas me desculpem a franqueza, muitas mães acham isso lindo porque alivia, né? Alivia. Enquanto o moleque tá lá mexendo no celular, enquanto o bebezinho tá lá mexendo no celular, ela pode ficar no celular dela. Também. Né? Na Peppa Pig, né? Na galinha pintadinha e ela fica tranquila. Tranquila, casa amiga no Zap Zap. Tanto que a Galinha Pintadinha é o canal do YouTube mais assistido. Isso, mais assistido. Por quê? Porque fica repetindo aquelas musiquinhas, aquelas coisas. Mas voltando na pergunta... estranheza do leitor. Voltando na pergunta... 8 anos de relacionamento. 8 anos jogando. E os pais não tomaram conhecimento. E se tomaram conhecimento, por que não agiram? Gente, era uma garota de 9 anos. Ele tinha 8 e a garota tinha 9. Eu acho que isso tem que ser levado muito em consideração. Porque se meu filho de 8 anos, assim, tá brincando aqui, vamos... tirar do contexto da internet e vamos colocar no mundo real. Se ele tá brincando com uma garota de 9 anos, eu não vou me preocupar que ele tá brincando com uma garota de 9 anos. Mas tá dentro do quarto, né? Eu acho isso complicado. Fisicamente, ao alcance dos seus olhos é uma coisa. Agora, lá no quarto, na internet... Mas será que esse menino não falava? É uma garota... Será que não fazia chamada de vídeo? Porque, realmente, eles ficam jogando no celular... ligados, numa ligação, e eles ficam falando o tempo todo. Sim, então ouvia a voz da menina, ouvia a voz de criança. E é isso que causa estranheza no leitor. É impossível que os pais não tenham tomado conhecimento. Eu me lembro que o Adilcinho, meu filho, quando era adolescente, caramba, ele gritava pra caramba jogando com os amigos dele. Eles gritam. Gritava, xingava. Eu falei, opa, o que tá acontecendo? Tô jogando aqui, pai. Maneira aí, pô. Então, é impossível você não perceber, né, que seu filho está ali numa situação excitante. Mas está dentro de casa. Tá e é por isso que os pais têm que perceber. Mas dentro de casa não quer dizer que esteja sob controle ou sob custódia. Ou sob, vou tirar a palavra custódia, ou sob cuidados. Porque é cuidado, carinho, afeto, acompanhamento. Mas o que eu li ali, o pai era enfermeiro. Então deduzo que ele trabalhava todo dia ou trabalhava de plantão? Embarcado. Então ele ficava 15 dias fora. E aí 15 em casa ou 21 em casa, mas ele ficava 15 dias fora. Então a mãe ficava com essas crianças sozinhas. A mãe tinha um salão. Era cabeleireira.
ela tinha um salão. Então, se o menino tá em casa, e eu vi uma entrevista de uma moça falando que esse menino ele tinha um cuidado com o irmão, que ele ficava com o irmão pra mãe. Então, assim, o menino tá em casa, ele ajuda ela com o irmão, ele... Tá na internet, tá tranquilo. Tá na internet, tá tranquilo. Pô, por que eu vou tirar? Mas aí é que... Não, ok, concordamos que é negligência, mas por que ela interferiria, que ela faria uma intervenção ali? Você tá falando da avó? Da mãe. Ah, da mãe. Da mãe e do pai. É uma situação muito complicada. Não é uma situação simples. Não dá pra falar, eles não perceberam, não. Não é a questão simples. A gente não pode, é complicado julgar. Eu intervi em algumas oportunidades. Claro. Conversei, chegamos ao ponto, uma época, de cortar TV e cortar internet. Houve essas intervenções, entendeu? Porque elas precisam acontecer, essas intervenções. Talvez existam pais muito mais habilidosos do que eu fui e também fizeram intervenções bem mais... a minha foi bem sucedida, porque meu filho é um bom exemplo, graças a Deus. Ele é um querido. Meus filhos são maravilhosos. Então, mas não quer dizer com isso que a minha intervenção tenha sido a mais bem cuidada. Eu posso ter sido até rude nas intervenções que fiz. Mas existem pessoas muito mais capazes do que eu de fazer intervenções carinhosas, que podem ser bem-sucedidas. É isso que o leitor está estranhando. Por que é que esse casal não percebeu? E se percebeu, por que é que não fizeram uma intervenção para abordar? E isso está dando grandes problemas. Você viu aquela série Adolescência? Pois é. Então, é uma... Mas ali era bullying, né? Não, era bullying, mas o menino estava com celular não, com computador dentro do quarto. E tudo aquilo que estava gerando aquele bullying era o menino com o computador dentro do quarto. Claro que na escola também, mas gerando no quarto. E com o quarto fechado, com o quarto trancado, dentro da internet, no computador. Né? Então isso realmente salta aos nossos olhos, né? Assim, eu acho um pouco sensível. Eu consigo imaginar a mãe vendo ele conversando com uma menina e jogando com uma menina e falando, tá tudo bem. Eu consigo claramente ela ouvindo voz de garota conversando com ele e falando, não, tá tudo bem. Tá jogando, é uma garota. Né? A voz é de criança, não tá conversando com um velho de 80 anos. É uma garota. Eu consigo plenamente olhar pra ela ali naquela situação dela, trabalhando com 2 crianças, um bebê, né? 3 anos é um bebê ainda. Isso vem a nos ensinar, né? Isso vem a nos ensinar. Quando acontece uma coisa dessa, né? Quando a gente já sabe de algumas coisas, mas quando acontece uma coisa dessa, salta aos nossos olhos, né? O que aconteceu? Será que agora, como que vai ter que ser? Como que eu vou ter que... A realidade, o Adilson, ensina muito a gente. Né? Agora a gente consegue apontar onde ela errou. Apontar o que ela deveria ter feito. Exatamente. Mas eu duvido que, se não tivesse acontecido nada, alguém acharia estranho ele ter uma amizade de outro estado desde os 8 anos, porque ele conheceu no jogo. Amiguinha da idade dele. Olha só, é uma garota mesmo, ela tem 15 anos mesmo. O que é estranho? O que a psicologia, né, o que os psicólogos estão comentando muito é de computador dentro do quarto com adolescente e criança com quarto fechado. E isso está se contestando muito, né? Então, agora, as outras questões, né, a gente está conversando aqui, né? Lugar de computador de adolescente não pode ser dentro do quarto. Internet não pode ser dentro do quarto. Então você entende que os pais estão dando muita liberdade e não estão fazendo nenhum acompanhamento? No geral. Sim, claro. Não estão acompanhando, estão sendo... que bom! Que bom que esse moleque tá pra lá, que bom que ele achou outra maluquinha que nem ele. Não estou dizendo que tenha sido isso. Sim. Mas, de uma maneira geral, é mais ou menos isso. Sim, se a gente colocar 100%, é difícil, né? Mas isso não é apropriado e isso está acontecendo sim na nossa realidade. Ok, voltando agora aqui ao caso da espiritualidade, eu vi um vídeo do pastor André Valadão. Ah, meu Deus. Né, em que o pastor André Valadão disse o seguinte: a lição que a gente extrai disso é que nós precisamos apresentar Jesus para os nossos filhos e levá-los para a igreja. É uma solução?
Ô, Adilson, eu sempre falo assim, no meu consultório mesmo, que a espiritualidade ela deve ser apresentada a gente, às crianças, né? A espiritualidade, pela Organização Mundial da Saúde, ela é uma das saúdes do ser humano. Como eu falei aqui, vou falar a terceira vez, o ser humano é um ser biopsicossocial, histórico e espiritual. Então nós precisamos sim, não só da religião cristã, mas assim, da fé que a pessoa exerce. Né? Então nós precisamos sim levar as crianças, né, falar sobre Jesus, falar sobre as realidades que compõem, né, o mundo delas, né? E você, Vitória Pontes, você acha que nós precisamos apresentar mais Jesus para as crianças e adolescentes e levá-los para a igreja? Eu acho que a Flor de Lis era pastora. Ih, bem lembrado. Ou mal lembrado, agora eu não sei. Eu acho que não seja interessante fazer isso, mas não seria isso que impediria ele de fazer alguma coisa. E que história é essa da Flor de Lis, né? A Flor de Lis. Que tem 3 livros, né? Adotivos. E tem várias pessoas de dentro da igreja que cometem esses crimes. Né? Tem um pastor, eu estava vendo um caso aí, não foi aqui, foi lá no Nordeste, mas o pastor matou a mulher. Aí teve um outro ali de uma menina que eles queriam roubar o carro dela. Esse até viralizou um pouco. E aí era pra vender, porque o pastor que matou tava com uma dívida num puteiro. O cara era pastor. Ele matou uma menina a pedradas porque ele queria roubar o carro dela pra pagar a dívida no puteiro. Então, assim, eu acho que é muito complicado a gente querer misturar religião com um transtorno que esse menino tem. Bom, mas é interessante a gente sim apresentar às crianças mesmo a espiritualidade, né? Eu sou cristão, né? No caso, claro, Jesus, levar na missa, levar na igreja, né? E apresentar sim esse mundo da espiritualidade, porque isso ajuda muito, né? Nós temos uma saúde do ser humano, né? A saúde espiritual. Mas você acha que isso impediria o crime? Não. Esse crime? Esse crime. É difícil falar, porque ele tem a questão da psicopatia, né? Então fica difícil da gente falar assim, olha, impediria ou não. Mas, assim, no geral, ajuda muito. O evangelho, a psicologia. O que poderiam ter feito? O que poderia ter mudado? Muita coisa. Ele poderia ter ido no psicólogo, ele poderia ter ido na igreja. É uma situação de muitos fatores, né? Multifatorial, né? O que a nossa diretora está dizendo é que o remédio que é bom para mim não tem necessariamente que ser bom para você. Na maioria das vezes, não. Sim. Tem que consultar um médico para saber que remédio deve ser dado a você. Mas a Organização Mundial da Saúde fala que a espiritualidade, sim, é muito boa para o ser humano. Ok. Bom, diante de tudo que nós conversamos aqui, eu devo concluir que é fundamental que os pais estejam mais próximos de seus filhos. Primeiramente, acima de tudo, antes de mais nada, amando intensamente. Aquele amor que não pede nada em troca, aquele amor de total dedicação. E depois, educando, né? Tem que amar e educar. E quem ama, educa. Quem ama, não deixa solto por aí, porque é muito complicado, é muito arriscado. Adilson, você está dizendo que a mãe do menor infrator não o amou e por isso ele virou um menor infrator? Não. Eu estou querendo dizer que tem que juntar as duas coisas. O amor, o afeto, o carinho, a dedicação, a compreensão, tudo isso aliado à educação, ao acompanhamento educacional. É preciso estarmos mais presentes na vida dos nossos filhos, dos nossos entes queridos. Só perguntar se está tudo bem, dar uma olhadinha, está tudo bem aí? Não. Eu queria conversar, mas e aí? Como é que é essa menina que você conheceu? É legal mesmo? Como é que ela é? Fala dela para mim. Puxa, ela é muito legal. Demonstrar interesse e realmente se interessar pela vida dos seus filhos, pela vida dos seus entes queridos. Só essa presença participativa, realmente presente, é que poderá ajudar a evitar que casos assim continuem a acontecer. Veja bem, eu disse poderá. Pode também não resolver, mas na dúvida, ame e eduque, porque na maioria das vezes dá certo. Isso é o que eu concluo. Agora eu gostaria de ouvir
a conclusão de vocês, as considerações finais de vocês. Eu vou ouvir primeiro a jornalista Vitória Pontes. Esse caso é uma coisa que acontece. Eu vejo, assim, e eu vejo que é uma coisa que acontece. De tempos em tempos vai acontecer um caso assim. Não é um caso que a gente consegue prever. Não é um caso, por exemplo, de tráfico, que a polícia vai lá e sufoca e para. É uma coisa que acontece, que sempre aconteceu, que vai continuar acontecendo e que choca mesmo. Choca a sociedade, levanta um monte de discussão. Aí a gente levanta várias discussões, ó. Jogos de computador, criança com acesso à arma, armamento, né? Porque o pai era CAC. Então, assim, a gente levanta várias discussões e agora que aconteceu, a gente consegue apontar o que está errado. Mas não é uma coisa que vai deixar de acontecer. É uma coisa que vai acontecer. Talvez não aconteça aqui em Itaperuna, ou talvez não aconteça na região noroeste do Rio por, sei lá, 2, 3 anos, mas vai acontecer no resto do mundo, vai acontecer no resto do Brasil. Não é uma coisa que a gente tem acesso, assim, para... Vamos bloquear isso nunca mais vai acontecer. Agora a gente vai levar todas as crianças no psicólogo, na igreja e aonde mais for, vai acontecer do mesmo jeito. Eu acredito que é uma fatalidade. Pelo sim, pelo não, ame e eduque. Ame e eduque. Mas você nunca vai poder prever. Não é uma coisa que a gente consegue prever, não é previsível. É um caso que choca, é um caso que levanta muitas discussões de como prevenir, mas é uma coisa que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo. Nesses casos, eu prefiro pecar por excesso do que pecar por omissão. Então, dê bastante carinho, dê bastante amor, seja bastante parceiro dos seus filhos e das pessoas que você ama. A sua conclusão, doutor Arthur. Adilson, eu queria só me valer aqui do que a Vitória falou, que a questão da psicopatia, né, do transtorno de personalidade antissocial, ela está no CID-10, Código Internacional de Doenças, no DSM-5, né, que é a Associação de Psiquiatria Americana, né? Então, são coisas que acontecem, infelizmente. Acontecem com pessoas mais velhas, acontecem com pessoas mais novas, acontecem com crianças. Agora, isso, quando acontece, a gente precisa aprender com isso. Né? A gente precisa aprender a criar, né? A gente precisa aprender a educar. A gente precisa aprender a olhar com outro olhar, entendeu? E quando acontece, a gente precisa, sim, procurar um profissional da área, precisa procurar um psicólogo, né, um psiquiatra, né, envolver essa criança na espiritualidade. Por quê? Porque essas coisas, por acontecerem, a gente precisa aprender com isso, né? Então, amar sim, mas educar. Sim. Né? Nós não somos os pais não são os melhores amigos. Os pais, eles precisam ser os melhores educadores, as pessoas que mais amam a criança. Então, aprender com isso, né, e olhar isso como uma coisa que, infelizmente, acontece. Muito obrigado por terem vindo e até o próximo programa. Valeu. Cuidado, muito cuidado com essas óticas que colocam gente nas calçadas em frente aos consultórios médicos para puxar você para dentro delas. Se essas óticas fossem boas de verdade, elas não precisariam de nada disso. Ficariam tranquilamente esperando serem escolhidas por você. Se elas têm que correr atrás de você, te carregar pelo braço, tomar a receita da sua mão, oferecer mundos e fundos, é porque elas não são boas de verdade. E na maioria das vezes, os óculos saem muito mais caros do que deveriam sair. Ficam muito mais caros do que na realidade são. Um óculos que sairia baratinho, você acaba pagando, como dizem os mais antigos, os olhos da cara. E a pessoa fica endividada, a pessoa fica enrolada, o nome vai para o SPC e o que é pior, não são profissionais sérios. Os óculos não funcionam direito e, ao invés de melhorar a sua visão, piora a sua visão. São óculos que pioram as suas vistas. E aí você vai ter outros problemas que você não tinha antes. Dores de cabeça, enxaqueca. Sai fora dessa gente que fica te parando na calçada
para levar você para determinadas óticas. Óticas de verdade não fazem isso. Óticas de verdade têm profissionais sérios que seguem à risca as recomendações médicas e fazem de tudo para melhorar a sua visão e garantem a qualidade dos óculos que vendem e pelo preço justo, para você não ficar enrolado, para você não ficar enrolada com uma dívida nas costas.